A gente lembra que o chanceler do Irã, o Abbas Araghchi, falou agora há pouco que o ataque foi uma violação imperdoável da lei internacional, pedindo que o Conselho de Segurança da ONU faça uma reunião de emergência. Ele está, nesse momento, respondendo perguntas de jornalistas no dia seguinte ao ataque americano. E só lembrando que uma nova onda de mísseis iranianos acabou atingindo, após o bombardeio dos Estados Unidos em seu território, acabou atingindo Israel. Isso foi confirmado pelo próprio exército israelense no dia de hoje. E as sirenes de alerta foram ouvidas em Tel Aviv, em região, ao menos 16 pessoas ficaram feridas. Agora há pouco conversávamos com uma moradora do entorno de Tel Aviv e ela confirmava que ouviu essas explosões e ouviu também os recados para que fosse para um quarto seguro. Ou seja, o Irã foi afetado na sua parte nuclear, mas segue tendo a possibilidade de atacar Israel. E as reuniões é que vão fazer com que isso possa ser revertido. É aguardar como é que vão se desenrolar essas discussões. Agora são 6 horas e 52 minutos. Repita. 6h52. Um representante do grupo armado Houthis do Iêmen ameaçou Washington após o ataque dos Estados Unidos contra o Irã. O Eliseu Caetano chega com mais informações para a gente nessa edição do Jornal da Manhã. Eliseu, bom dia para você. Quais são as informações? Muito bom dia para vocês e para todos que nos acompanham. A gente volta a falar ao vivo. Nesse momento aqui nos Estados Unidos, são 5 horas da manhã com 53 minutos na costa leste do país. O dia ainda nem amanheceu, mas a equipe de reportagem da Jovem Pan nos Estados Unidos está acompanhando desde ontem, desde os primeiros momentos, dos primeiros minutos, desde que esse anúncio desse ataque americano contra as bases nucleares iranianas foi feito pelo próprio presidente do país, Donald Trump, que, aliás, posteriormente realizou uma coletiva para a imprensa lá na Casa Branca, na capital Washington, e já marcou um outro encontro, um outro pronunciamento à imprensa que vai ser feito às 8 horas da manhã pelo horário local de hoje, 8 horas da manhã pelo horário local da costa leste americana, portanto 9 horas da manhã pelo horário de Brasília, dessa vez com o secretário nacional de defesa Pete Hegseth, que também é o responsável pelo Pentágono e é quem vai trazer os detalhes desse ataque, como ele foi feito e, claro, também responder perguntas dos jornalistas. A expectativa, pelo menos, é essa. Antes da gente falar dessa questão envolvendo os Houthis lá no Iêmen, eu vou pedir aqui para a gente quebrar o protocolo rapidamente, porque estamos acompanhando ao vivo a coletiva de imprensa dada pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas, como o nosso querido Nonato estava falando aí, e vale a gente lembrar, ressaltar para você que acompanha a programação da Jovem Pan na manhã deste domingo, de que o Irã, na última quinta-feira, fez o pedido para a ONU, a Organização das Nações Unidas, que fica baseada em Nova York, de mais uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. Essa reunião, na quinta-feira, havia sido solicitada porque o Irã ali naquele momento declarou que gostaria de encontrar um lugar comum com Israel, que esses ataques, ou melhor dizendo, que esses contra-ataques que vem sofrendo ao longo dos últimos dias precisavam cessar, chamando, conclamando as leis internacionais, as leis de direito internacional. Então existe já agendado para segunda-feira, às 10 horas da manhã, pelo horário de Nova York, uma reunião emergencial no Conselho de Segurança da ONU, da Organização das Nações Unidas, para tratar desse caso do chanceler iraniano, que está dizendo neste momento, ao vivo para o mundo inteiro, que Trump não apenas traiu a relação dele com os países aliados dos Estados Unidos, mas também traiu a relação dele com os próprios americanos por fazer este ataque de maneira independente, sem que ninguém soubesse. E quando a gente fala sem que ninguém soubesse, Nonato e Paula, é ninguém mesmo. Os líderes da Câmara e do Senado, tanto de maioria quanto de minoria, não foram avisados desse ataque, ou que esse ataque aconteceria. Diversos republicanos do próprio partido do presidente confirmaram isso ainda durante a noite e madrugada, de que também não haviam sido avisados. Os democratas, inclusive, já estão desde ontem falando na possibilidade de realizarem juntos um pedido de impeachment, porque também para esta segunda-feira, amanhã, estava agendada ali uma questão lá na Câmara para abrir uma frente de trabalho para impedir Donald Trump de realizar ataques ou de entrar em guerra sem que o Congresso aprovasse. E daqui a pouquinho eu volto para a gente falar dos Houthis, que disseram ainda há pouco, Paula, que Trump deve arcar com as consequências desse ataque. Será que vem mais confusão por aí agora lá do Iêmen? Daqui a pouco eu volto para a gente continuar nesse assunto.
A gente fica aguardando, Eliseu, mais informações, as repercussões de líderes mundiais também. Agora são 6 horas e 56 minutos. Repita. 6h56.